Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vou dar início à gravação da aula do dia 4 de maio de 2020, da disciplina de Nutrição aplicada à atividade física da FUPAC Ponte Nova. O conteúdo que a gente vai ver hoje é sobre metabolismo do lipídio no exercício físico. Basicamente, como que acontece a degradação do lipídio para a produção de energia e que tipo de lipídio é mais recomendável na suplementação e por quê? Por que disso? Porque alguns tipos de lipídio, de ácido graxo, deve ser prioritariamente consumido. Quais são as características fisiológicas e bioquímicas que esses tipos de lipídios poderão favorecer ao organismo, muito atrelado à perda do excesso de tecido adiposo que está no organismo. De antemão, já quero chamar a atenção dessa particularidade do tecido adiposo. Ele é um reservatório de energia. Então, dentro o tecido adiposo, ele é constituído por várias células que são chamadas de adipócitos. Dentro dos adipócitos, tem vários tipos de moléculas que são reservatórios de ácido graxo, de gordura propriamente dita. E essas moléculas são chamadas de triacilglicerol, os triglicerídeos. Então, gente, o que que a gente tem que fazer para poder diminuir esse excesso de gordura nesse tecido que fica na camada subcutânea, principalmente na região abdominal? O que tem que ser feito? O que tem que ser feito é otimizar que esse tipo de tecido ele possa ser o responsável fornecedor de energia. Aí a degradação vai acontecer de forma mais intensa e a gente vai perder esse excesso. Metabolicamente, é isso que a gente tem que fazer. Só que não é tão simples assim, porque o nosso organismo, conforme a gente sabe, ele tem outras fontes de energia que são mais eficientes, mais rápidas, que demandam menos custo e menos preparação para ele, como, por exemplo, a metabolização dos carboidratos, da glicose, para o fornecimento de energia. Então, se não houver um balanço energético negativo, ou seja, esteja acontecendo maior gasto, né, do que consumo, o nosso corpo não vai usar a fonte que demanda maior custo para a produção de energia, que é a metabolização dos lipídios. E é isso que a gente vai ver agora. Essa é a última parte dessa disciplina. Eu vou disponibilizar o material no Moodle e para quem se interessar também, é só entrar em contato comigo. Então fiquem atentos a essas informações. Como usar os lipídios de forma mais eficiente para a produção de energia? E que tipo de lipídio pode ser suplementado para favorecer que o uso desse tipo de tecido ele seja prioritário ao invés do tipo de carboidrato, né, dos carboidratos que estão no nosso organismo. Então vamos à aula, tá? Propriamente dita. Então ela já está pronta, vai ser liberado para vocês. Então assim, metabolismo dos lipídios nos exercícios físicos. Tá? Eu gosto bastante dessa aula. Durante alguns slides eu coloquei alguns vídeos didáticos para a gente poder entender melhor esse processo, tá? Tem algumas partes também de revisão que foram vistas nas últimas duas aulas, né? Naquela aula que envolve do metabolismo do lipídio de um modo geral. Então, tanto aquela aula, né, com as duas gravações, mais essa aula, que vai ser somente essa gravação, elas serão partes do conteúdo dessa prova 3. E tem mais um conteúdo, a gente vai falar sobre o metabolismo das proteínas, tá? Parte 1 das proteínas também faz parte do conteúdo dessa avaliação da prova 3. Então vamos lá, vamos juntos aqui. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar. Assim, lipídios popularmente são chamados de óleos, gorduras, ceras, os elementos químicos que fazem parte da molécula, né, básica, vamos dizer assim, carboidrato, hidrogênio e oxigênio. A gente vai perceber que na parte final vai ter um hidrogênio e um oxigênio com uma dupla ligação, são características bioquímicas do lipídio. E ele tem o quê? Possui baixa solubilidade em água, são moléculas hidrofóbicas, tá? Então, assim, importantes funções. Então, assim, são funções estruturais da constituinte da membrana plasmática, são fosfolipídios, com a camada interna hidrofóbica, a camada externa hidrofílica, capacidade de armazenamento de energia,
1 grama de lipídio pode gerar aproximadamente 9 quilocaloria. Então, mas esse processo é um processo bem custoso para o organismo. Cofator enzimático, transportadores de elétrons, pigmentos capazes de absorver radiação, agentes emulsificantes, hormônios e mensageiros intracelulares. Então, assim, muitos hormônios, muitos sinais bioquímicos que são liberados, né, por algumas glândulas são formados a partir dos lipídios. Então, tem várias funções, né, dentro desse processo bioquímico conectivo entre as células, entre o meio intra e extracelular. E outra função que eu chamo a atenção aqui é a função endócrina que o tecido adiposo tem, se caso ele estiver hipertrofiado, hiperplasiado, hipertrofiado, hiperplasiado, né, o aumento do aumento da célula e da quantidade dela, em questão da liberação de citocinas pró e anti-inflamatórias, que estão relacionadas com a alteração metabólica do organismo, como, por exemplo, a resistência insulínica, e outros processos de inflamação subclínica, que é o estado prévio das doenças cardiovasculares. E aí, então, assim, os tipos simples, né, triacilgliceróis, a molécula de glicerol e ácido graxo, os compostos, quando o lipídio está ligado a diferentes tipos de molécula, por exemplo, aqui a gente tem quilomicrons, VLDL, uma lipoproteína de muito baixa densidade, a LDL, lipoproteína de baixa densidade, HDL, a lipoproteína de alta densidade. Então, é sempre o lipídio simples mais outra substância química, são os lipídios compostos. Derivados, ou seja, qual que são as partes que constituem os lipídios? Os ácidos graxos, os esteroides, né, testosterona, estrogênio, progesterona e hidrocarboneto, é o lipídio simples mais compostos. Então, aí os ácidos graxos, como nós vimos, tem os ácidos graxos saturados, ou seja, não possui ligações, duplas ligações, essa apenas uma ligação entre o hidrocarboneto, né, o carbono ligado ao hidrogênio. Os insaturados possuem uma dupla ligação, e se ele for um ácido graxo monoinsaturado, uma dupla ligação, ácido graxo poliinsaturado, mais de duplas ligações. Hoje a gente vai ver um novo termo aqui, triglicerídeos de cadeia média, triglicerídeos de cadeia longa. São tipos diferentes de triglicerídeos que devem ser consumidos, né, que tem relação aí com o metabolismo. Então, assim, um exemplo de triglicerídeo de cadeia média seria o óleo de coco, tá? Então, por que as pessoas usam tanto óleo de coco assim? Os esportistas, principalmente, as pessoas que estão fazendo uma dieta, que querem perder o excesso de lipídio. Qual a característica que ele tem? Coisas que a gente vai ver já já. Aqui a gente tem umas informações, aqui um triglicerídeo, um glicerol. Então, assim, o excesso de glicose do nosso organismo pode virar um glicerol, e aí ele se ligando aos outros 3 tipos de ácido graxo, ele vai virar um triacilglicerol, que é a forma com que o nosso corpo armazena gordura. Então, pensem nisso, né? O que está acumulado, o que está em excesso na gordura, no abdômen, são excesso de triglicerídeos, que fica dentro dos adipócitos, que é a célula que guarda o tecido adiposo, e aí vai ficar aumentando esse tecido. Então, assim, se a gente tem um excesso de consumo de carboidrato, né, se depois que a gente usa como energia, usa ele para formar o glicogênio hepático muscular, o restante da molécula de glicose vai virar glicerol. Quanto maior a quantidade de glicerol, vai ter uma reesterificação, que é o processo da lipogênese, a formação de novos lipídios, e aí o triglicerídeo vai ser armazenado. Alguns tipos, ácido graxo saturado, nenhuma dupla ligação. Aqui, um ácido graxo insaturado, né, monoinsaturado, e aqui um ácido graxo poliinsaturado com as 2 ligações. É muito importante vocês saberem olhar essas cadeias, tá? Isso aqui faz parte da disciplina, tá? Então aqui está uma dupla ligação. Então, perceba que vai perder esse hidrogênio aqui, tá? Porque ele já vai ter que ir nessa dupla ligação. E se a gente pensar bem, né? Que tipo de ácido graxo é esse? A gente tem aí se ele é cis, se ele é trans. Cis, se o hidrogênio está do mesmo lado. Trans, se o hidrogênio está invertido, tá? Então,
lembrando, né, até no artigo que vocês viram, o quanto que os ácidos graxos trans estão relacionados com as doenças cardiovasculares. São os principais malefícios, também tem a questão lá de infertilidade, problema no feto, coisas que nós vimos. Então, assim, os lipídios representam uma grande fonte de reserva corporal de energia, estocados na forma de triacilglicerol, né? Principalmente triglicerídeos de cadeia longa, vamos dizer assim, que tem essa relação aqui. Combustíveis muito mais eficientes por peso de unidade. Porém, isso aqui começa a destacar. Por que o nosso organismo não usa o triglicerídeo, então, como fonte principal de energia? Fator problemático associado ao uso de lipídio como fonte de energia durante o esforço físico é a velocidade pela qual podem ser captados pelo músculo esquelético e oxidados para fornecer energia. A gente vai entender por que o músculo esquelético ele é tão importante no processo de metabolismo do lipídio. Então, assim, gente, o músculo esquelético é lá dentro que o ácido graxo vai ser usado como energia. Então, assim, até o ácido graxo chegar até lá, tem um caminho. E esse caminho, ele precisa, de certa forma, passar por uma adaptação crônica, o organismo, para fazer com que esse caminho seja feito de forma mais rápida, mais eficiente. Então, se não houver preparação, o nosso organismo não vai conseguir pegar aquele triglicerídeo, fazer uma transformação dele, uma lise, uma quebra, e jogar o ácido graxo lá dentro para o nosso organismo. Porque se você pensar bem, a gente tem que entender a rota. Então, assim, o triacilglicerol é a forma de reserva. Então, a gente vai ter que usar ele como energia, certo? Então, se você pensar bem, quando o triacilglicerol ele for quebrado, na verdade, a gente vai ter uma molécula de glicerol e uma molécula e 3 moléculas de ácido graxo. Então, conforme está falado aqui, esse ácido graxo vai lá para o músculo e vai ser metabolizado. E esse glicerol, o que vai acontecer com esse glicerol? Vai ficar na corrente sanguínea? Não. O que vai acontecer com esse glicerol é o processo de gliconeogênese. Estão lembrados disso? O que é o processo de gliconeogênese? É a transformação de glicogênio a partir de compostos são, que não são glicose. Né? Então, assim, o glicerol vai ser transformado em glicose e de glicose vira glicogênio. Tá? Ou então ele vai ser transformado em glicose e glicose ele vai participar do processo de energia via glicolítica ou via aeróbica, tá bom? É assim que acontece. Então, assim, o ácido graxo vai dentro do músculo. Então, a gente já pode perceber aqui, quanto mais hipertrofiada for a musculatura, mais energia ela vai precisar. E aí, nesse caso, ela vai ter necessidade de usar outras fontes além do carboidrato. E uma das fontes que ela usa é o ácido graxo. Então a gente já começa a pensar o quanto que os exercícios resistidos são importantes para a ativação do metabolismo dos lipídios, tá? Então assim, é muito importante esses exercícios de alta intensidade, exercícios resistidos, junto com exercício aeróbico para poder favorecer a oxidação dos lipídios, tá? Que é a transformação deles em energia. Então, isso está relacionado à intensidade e à duração. Então, só repetindo, isso não acontece de modo esporádico, de modo rápido. Por quê? Porque a oxidação do lipídio para a produção de energia é um processo que demanda tempo, porque não é simples um ácido graxo entrar no músculo e ser metabolizado. E é isso que a gente vai passar a entender nas próximas aulas. Assim, ó. Assim, a duração dos exercícios para favorecer a metabolização dos lipídios tem que ser de maior que 30 minutos. Estou para falar com vocês uma duração perto de 1 hora, tá? Perto de 1 hora. Então, não estou querendo dizer que é 1 hora de exercício contínuo, mas para favorecer o uso do lipídio tem que ser 1 hora de exercícios, né? Alternados ou contínuos ou treinamentos concorrentes, tá? Fica essa informação. Então, assim, baixa intensidade, você vai aumentar de 5 a 10 vezes a oxidação dos ácidos graxos livres, tá? Ácido graxo livre é o ácido graxo que veio lá do triacilglicerol e está na corrente sanguínea, tá? Esse ácido graxo ele não fica livre na corrente sanguínea. O ácido graxo na corrente sanguínea fica ligado com a albumina, tá? Então, um transportador. E se o exercício for de intensidade moderada, aumenta ainda mais. Aumento do fluxo sanguíneo do tecido adiposo.
Então, assim, com o aumento da intensidade do exercício, aumenta o fluxo sanguíneo no tecido adiposo e você vai favorecer essa quebra. Olha a informação aí que a gente tem, que é o aumento da intensidade é um acelerador do processo do uso do lipídio no exercício. Então, já vai caindo por terra aqui uma explicação por que o exercício contínuo a longo prazo, perto daquela via lipolítica que a gente vê nas tabelas do treinamento esportivo, ele não é tão eficiente para o uso. Então, a gente tem que colocar a intensidade. E olha a intensidade que está aqui, moderada, tá? Intensidade moderada não é intensidade vigorosa também, tá? E bom é fazer essas variações, mas o ideal aqui, contínuo com intensidade moderada. O ácido graxo livre, tecido adiposo, estoque do triacilglicerol no tecido muscular, hidrólise da lipoproteína circundante, tá? Então esse é o processo metabólico chamado de lipólise. Lise é quebra. O que a gente vai pensar aqui é que algumas enzimas vão ser ativadas para favorecer tanto a gênese de novos lipídios quanto a hidrólise. Então, a LPL é a enzima que vai favorecer a lipogênese. Então, se eu tenho uma ingestão alta de alimentos hipercalóricos, ele vai ser absorvido no intestino delgado, aí esses ácidos graxos vão ser jogados na corrente sanguínea, e aí essa LPL vai favorecer a esterificação, a produção de novos lipídios, de triacilglicerol, de colesterol, das lipoproteínas, tá? E aí vai para o fígado e depois vai para a corrente sanguínea, para onde for. No caso da prática de exercício físico, na prática uso contínuo com intensidade moderada, eu vou favorecer a produção de outra enzima, a LPH, que vai favorecer a hidrólise do lipídio, tá? E aí tem outra situação. Alguns hormônios vão estar relacionados com essas enzimas, tá? A insulina vai favorecer a ação da LPL, da enzima que ajuda na formação de novos lipídios. Já os hormônios que são contrapontos à insulina, quais são esses hormônios? Como, por exemplo, o glucagon vai estar relacionado com a enzima que favorece a hidrólise dos lipídios, a quebra, ao uso desse lipídio, tá? Só para a gente uma informação, para a gente poder já associar aí. Agora já tem essa aqui, ó. LHS, tá? Não é LPH, não. É LHS. Lipase, hormônio sensível, tá? Lipase, ase, tá? Enzima. Então, assim, os triacilglicerol, a forma mais abundante de armazenamento do lipídio no organismo, maior parte nos adipócitos, menor parte no fígado, tá? A lipólise é mediada por um grupo de enzimas, LHS, lipase hormônio sensível. Então, a ativação da LHS ela acontece pela fosforilação da AMP cíclico, adenosina monofosfato. A AMP, a gente tem lá ATP, adenosina trifosfato, ADP, adenosina difosfato, e a AMP, adenosina monofosfato. O que seria a fosforilação dela? Seria o ganho de fosfato dessa enzima. E aí, então assim, a AMP cíclico é um tipo de enzima, um tipo de molécula que quando fosforilada, ela favorece a ativação da LHS, a enzima que vai estar relacionada com a quebra das moléculas. E aí, como que esse processo vai ser acelerado? Pela ação dos hormônios contrarregulatórios da insulina. Quais são esses hormônios contrarregulatórios além do glucagon? Adrenalina, o GH e o cortisol. Olha a função aí, uma das explicações, por que o GH a favorece no metabolismo do lipídio. Né? Às vezes usado como anabolizante por algumas pessoas que praticam treinamento resistido, musculação, os fisiculturistas. O GH ele vai favorecer a liberação da LHS, a enzima que acelera o processo de metabolização dos lipídios. Além dela, o glucagon. Quando que o glucagon é liberado no nosso organismo? O glucagon ele é liberado, né, em períodos longos de jejum, quando o nível de glicose diminui
E aí o glucagon ele vai favorecer a quebra do glicogênio e para poder jogar a glicose no sangue. E a adrenalina? Quando que a adrenalina é liberada? A adrenalina é liberada em estado de alerta, quando a gente exercícios muito intensos que acelera o processo, alguns estimulantes que favorecem a liberação de adrenalina, tá? E o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse, né? Pessoas muito nervosas têm o cortisol aumentado, o cortisol em excesso está relacionado à hipertensão arterial, com a adrenalina também. Então, aqui a gente está vendo uma função desses hormônios. Não quer dizer aqui que tudo que eu estou falando aqui, então você vai usar como suplemento, vai recomendar alguém para poder favorecer a gordura. Não é assim. Isso aqui a gente está explicando uma via metabólica. Tudo no nosso organismo que acontece tem um contrabalanço. A gente sabe disso. Então, isso aqui é de forma equilibrada, tá? Então, por exemplo, naturalmente, o adolescente, quando passa pelo pico de velocidade de crescimento, o que acontece com o adolescente no início da adolescência? As meninas e os meninos, eles ficam com um acúmulo de gordura mais elevado. Muitos ficam com um corpo mais arredondado, normal, por causa dos hormônios que vão sendo liberados, a preparação do organismo. Durante o pico de velocidade de crescimento, nos meninos ali acontece por volta de 14, 15, 16 anos, né? Entre 15 e 16 anos principalmente, dá um estirão e há uma formação na musculatura, uma definição, uma perda do excesso de tecido adiposo, causado naturalmente pelo GH. Então, assim, são processos naturais que isso pode acontecer, que favorece o quê? Só para a gente entender. A produção dessa enzima que vai favorecer a quebra do tecido adiposo, da reserva, do triacilglicerol. E aí, bioquimicamente, o que faz essa enzima ser produzida? É a fosforilação da AMP-ciclo, adenosina monofosfato. Como que essa AMP-ciclo é ativada? Por hormônios contrarregulatórios da insulina, glucagon, adrenalina, hormônio de crescimento GH e o cortisol. Com a hidrólise do triglicerídeo, a quebra, o glicerol é liberado para a corrente sanguínea e vai para o fígado. Os ácidos graxos livres, AGL, é a sigla de ácido graxo livre, ligados às proteínas transportadoras, albumina ou soroalbumina, e aí vai para o músculo esquelético, fígado ou coração, para ser usado como fonte de energia, tá bom? Ou não, né? Caso o organismo não precisar, aí esse ácido graxo vai ficar lá no coração, vai ficar lá nas artérias ou no fígado, causando o processo de ciastose hepática e no coração, podendo causar obstrução das artérias do coração. Por isso que o exercício é importante, que aí o músculo vai usar ele, né? As células desses tecidos incorporam, né, os ácidos graxos por meio de transportadores específicos na membrana celular. E aí, então, assim, quando o ácido graxo chega à célula muscular, ao fígado, ao coração, ele precisa, né, de transportadores para poder jogar esse ácido graxo para dentro da célula. Não entra, assim, a molécula grande ainda. E aí ele vai para o citoplasma, o ácido graxo vai para o citoplasma, do citoplasma o ácido graxo vai para a mitocôndria, e na mitocôndria ela acontece o processo de beta-oxidação, e aí ele se transforma em acetil-CoA e inicia-se o ciclo de Krebs. Então, prestem atenção. Quando o ácido graxo está liberado, ele vai para a corrente sanguínea ligada à albumina. Da albumina, ele chega até os tecidos. Né? Vamos pensar aqui no músculo esquelético, que tem mais importância para a gente aqui. Quando ele chega na célula do músculo, ele entra, liga transportador, ele entra na célula, fica lá no citoplasma. Com esse transportador, ele fica lá no citoplasma. Depois, ele precisa de entrar na mitocôndria, na matriz mitocondrial, para sofrer beta-oxidação, para poder iniciar o ciclo de Krebs, produzindo acetil-CoA, e aí transformar-se em citrato, gerando ciclo de Krebs para a produção de energia aeróbica. Então, esse é o processo, tá? A hidrólise do triacilglicerol, o ácido graxo livre na corrente sanguínea, o ácido graxo liga-se a um transportador, entra na célula transforma-se novamente, entra na mitocôndria, beta-oxidação, produção de energia.
Então, assim, o acetil-CoA mais oxalacetato é o citrato, né? É o ciclo de Krebs que acontece aí. Aqui tem só uma informação biomecânica. Então, assim, acil-CoA é a forma com que o ácido graxo entra na célula, fica lá no citossol. E aí esse acil-CoA, ele vai precisar de uma nova transformação, de uma nova molécula, para ele poder entrar lá na mitocôndria e aí ser transformado em acetil-CoA, tá? Então, alguns tipos de aminoácido favorecem essa entrada do ácido graxo dentro da mitocôndria, como, por exemplo, carnitina. A gente vai ver aqui uma das funções da carnitina é jogar o ácido graxo que está dentro da célula, na mitocôndria, para ele ser metabolizado e aí participar da formação da acetil-CoA. Então, assim, o ácido graxo, antes de entrar no músculo, ele passa por uma transformação, ele se chama acil-CoA. Não confunda acil-CoA com acetil-CoA. Acil-CoA é a forma com que o ácido graxo entra na célula e fica no citoplasma. E aí, acil-CoA é uma forma que ele transforma-se também e entra lá na mitocôndria para ser transformado em acetil-CoA. Acetil-CoA vai ser a transformação da beta-oxidação dentro da mitocôndria. Esse slide, ele tem uma informação muito importante para a gente, tá? Então, a gente tem aqui um resumo do que a gente viu até agora. Olha os locais. O adipócito, a célula, onde está cheia de triacilglicerol, corrente sanguínea, miócito, que é a fibra muscular, e o fígado, tá? São as regiões que a gente tem aqui. Então, vamos pensar em duas situações, durante o exercício e durante o repouso. Vamos começar pelo repouso. No repouso, depois de uma alimentação, a gente tem aumento de quem? Da insulina. Então, se eu estou aqui em repouso, eu como um pedaço de pão ou chupo uma bala. Eu tenho um aumento na insulina. A insulina vai ativar a LPL, que é a enzima que favorece a lipogênese, a esterificação, formação de novos tecidos adipócitos. Então, vai favorecer a junção do glicerol com 3 ácido graxo para formar o quê? O triacilglicerol. E aí está formado a molécula que é o reservatório de gordura. Beleza? Então, repouso e o aumento de consumo de hipercalórico favorece a produção de triacilglicerol, a forma que a gordura é reservada. Outra situação, o exercício físico. O exercício físico, ao longo do tempo, com variação das intensidades, há um aumento de alguns hormônios. Glucagon, adrenalina, GH e cortisol, que são hormônios contrarregulatórios à insulina. A liberação desses hormônios favorece a produção dessa enzima, a ação da LHS, que é uma lipase que vai favorecer a hidrólise do tecido adiposo, né? Em função da ação da AMP cíclico. Então, o que vai acontecer? Essa LHS vai pegar o ácido graxo, o triacilglicerol, vai dividi-lo em glicerol e as moléculas de ácido graxo. Depois dessa hidrólise, tanto o glicerol quanto o ácido graxo vão para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, essas moléculas separadas têm caminhos diferentes. O glicerol vai para o fígado, né, em condições de necessidade de energia, ele se transforma em glicose e aí a glicose ela é usada ou então transformada em glicogênio. É um processo de nova formação de glicose, a gliconeogênese, tá? O ácido graxo. O ácido graxo, ele vai para a célula muscular, aí resumidamente, depois desse processo, ó, entra na célula muscular, aqui ele está no citoplasma, e aí depois, dentro da mitocôndria, ele vai ser transformado em acetil-CoA
para que ele possa ser metabolizado no ciclo de Krebs e produzir energia de forma aeróbica. Então, esse slide é muito importante. Prestem atenção nesse vídeo, que está aqui o link que eu quero que vocês acessem, tá? Para poder umas explicações sobre esse processo do metabolismo dos lipídios no exercício. São os antipostos. Lise quebra. Molécula reduzida, NADH2, né? Então, pessoal, só para a gente pensar aqui, né? Estou fazendo uma consideração sobre esse vídeo, quando ela falou ali que os dois hormônios, né, a insulina e o glucagon, acelera o processo de lipólise, principalmente o glucagon, tá?
insulina favorece o processo de lipogênese. E eu quero chamar destaque ali ao caminho do glicerol, que foi uma informação a mais que vai contribuir. Então, assim, o glicerol, ele se transforma em glicerol fosfato, ele recebe um fosfato de um ATP, e depois esse colesterol, essa variação se transforma num composto, né, que vai ser levado lá para o fígado ou para outra célula para ser transformado em glicose ou piruvato. Então, assim, se você está fazendo um exercício muito intenso e precisa dessa quebra, essa nova molécula aí, ela vai virar piruvato e já vai produzir energia pela ação glicolítica, né? Com a liberação de um ácido lático. Se não, ele vai ser transformado em glicose e a glicose passa pelo processo aeróbico ou vira glicogênio. Tá? São só as considerações. Aí, ó, após absorvidos, os lipídios são transportados pelas lipoproteínas, né, até os tecidos periféricos, isso na situação de repouso pós-prandial, pós-refeição, tá? É o caminho que acontece naturalmente, a gente viu na aula passada. Então, o ácido graxo metabolizado, ele é levado para, ele se liga às lipoproteínas, né, a LDL, VLDL, HDL, e aí é jogado na corrente sanguínea. Então, a insulina aumenta a atividade da enzima lipase lipoproteica, né, que tem uma característica de gênese dos lipídios, lipase lipoproteica, formação de novas lipoproteínas do tecido adiposo, degrada o triacilglicerol contido nas lipoproteínas, tá? Então, assim, a lipase, ela pega esse triacilglicerol e transforma em novas lipoproteínas, dependendo do tipo, é maléfica ao nosso organismo. A gente não pode associar, né, que todas as lipoproteínas são maléficas ao nosso organismo, porque a HDL faz um processo inverso, como a gente estudou, mas para acelerar esse processo de transformação do triacilglicerol em HDL, a gente precisa de alguns tipos de ácido graxo, poliinsaturados, contido nos óleos, nas sardinhas, ômega 3, ômega 6 e a prática de exercício físico, tá? Porque de modo contrário, essas gorduras, né, trans, essas gorduras mais calóricas, vamos dizer assim, mais saturadas, né, contidas na carne, vai favorecer a produção, né, das lipoproteínas de baixa ou baixíssima densidade. Então, assim, a liberação de ácido graxo e glicerol são captados pelo tecido adiposo que unem novamente, formando triacilglicerol, forma de armazenamento. Então, a insulina favorece isso. Agora, prestem atenção nesse vídeo que vai passar aqui para vocês. Ele é muito interessante, porque ele explica como que acontece esse acúmulo do excesso do tecido adiposo a partir da alimentação. Uma das principais mensagens que ele passa para a gente que é assim: a pessoa não está ficando gorda porque ela está comendo muito. Ela está comendo muito porque ela está ficando gorda. Porque, gente, o que a gente escuta? Uma das principais frases que as pessoas, né, que estão ganhando peso devido ao excesso de gordura, o que elas falam? Olha, eu não sacio a minha fome. A pessoa come mais do que deve. Algumas ações hormonais ali não controlam a fome. E de fato é isso que acontece. Ela não está saciada, porque a saciação, né, a saciedade, ela é dada quando o alimento que é degradado em macro e micronutriente entram nas diferentes células do nosso organismo. Porque todas as células, elas são metabolicamente ativas. Elas precisam produzir energia, elas precisam funcionar. Quando está nesse processo, né, de aumento do tecido adiposo, que ele vai aumentando, todo o alimento que está sendo degradado, ele está se transformando em triglicerídeo e está entrando num tipo de células específicas, que são os adipócitos. Então, é como se um tipo de tecido do nosso organismo tivesse pegando grande parte do alimento que está sendo metabolizado e absorvido na alimentação. Então, o que acontece? Mais acúmulo no adipócito, mais vai ter a sensação de fome, mais o organismo vai digerir, só que aí há um problema metabólico.
Que tipo de problema metabólico? Relacionado com a insulina. A insulina perde a capacidade de pegar a quebra desse alimento, principalmente os carboidratos que foram digeridos, jogar a glicose na célula. Com a insulina perdendo essa capacidade, acontece um processo de resistência à insulina, a insulina começa a fazer o contrário. Ela pega esse carboidrato, essa glicose que foi metabolizada, e faz o quê? Para tirar do sangue, joga no tecido adiposo na formação de novos triacilglicerol. Então, a sensação, né, que a pessoa que está acumulando, ela vai, à medida que ela vai engordando, ela vai comendo mais e vai comendo mais, porque ela está com fome. E por que ela está com fome? Porque as células do corpo, dos outros tecidos, não estão recebendo energia, não estão recebendo os micronutrientes a partir da degradação dos macronutrientes. Prestem atenção na informação desse vídeo, eu acho fantástico, ele é curtinho e vale a pena a gente conferir junto aqui, tá? Tá aí o link do YouTube para vocês acessarem. A corrente sanguínea, os adipócitos. Ó, a tecido adiposo de quem já é gordinho, ó. As outras células, ó, recebe menos o alimento degradado. As células pedindo comida. Você não está ficando gordo porque você está comendo mais. Você está comendo mais porque você está ficando gordo. Ó, os carboidratos, ó. Insulina. Ó, o carboidrato transformando em gordura, ó. Porque está comendo muito carboidrato, ó. Aí a insulina não age. Tá? A insulina age no carboidrato. Ó, resistência à insulina. A insulina não está jogando carboidrato dentro da célula. Ó, hiperinsulinemia. Produz mais para tentar fazer, mas não adianta. E aí, o que acontece? Maior quantidade de insulina transforma o carboidrato em gordura e entra na célula. Tá? Gente, é muito interessante o final do vídeo ali, só para identificar o que acontece. Então, assim, o alimento ele é digerido, a gordura, joga primeiramente para os tecidos adipócitos e depois ele é jogado para as demais células. Né? O ácido graxo entra na célula para poder produzir energia. Só que quando há um aumento de uma dieta hipercalórica, maior quantidade de proteína, o que vai acontecer? O nosso corpo não tem a capacidade de guardar muito carboidrato. Né? Depois que o glicogênio está cheio, o que acontece? Esse carboidrato vai para o fígado, vira gordura e aí ele é armazenado. E aí o que acontece?
com excesso, né, de alimentação de carboidratos, de açúcar fino com alto índice glicêmico, a maior produção de insulina. Então, o aumento da quantidade da insulina vai aumentar o processo desse reservatório de gordura. Então, isso que ficou, essa mensagem aí, que é uma disfunção metabólica que acontece no organismo devido à má alimentação, né? E essa questão aí que acelera o processo da transformação dos carboidratos em triglicerídeos. Então, assim, ó, a ação hormonal 2, né? Que é o hormônio com ação antagônica à insulina. Glucagon, adrenalina, GH e cortisol após a quebra da situação de exercício. Então, o exercício favorece a liberação desses hormônios, né? Exercícios contínuos e com variação da intensidade, fica claro. Então, assim, a degradação liberando o ácido graxo e o glicerol para a corrente sanguínea. O glicerol vai para o fígado e é transformado em glicose pela via glicolítica, igual já viu. O ácido graxo, propriedades hidrofóbicas, não se mistura em água, então ele tem que se ligar à albumina para ser transportado para o músculo esquelético. Lá no citoplasma da célula musculoesquelética, ele vai entrar na forma de acil-CoA e depois ele vai precisar de uma nova ligação para ser entrada na mitocôndria, onde vai acontecer a beta-oxidação para a formação do acetil-CoA. Então, é aqui, ó, acetil-CoA mais oxalacetato, citrato, é a formação do ciclo de Krebs. Então, assim, várias reações enzimáticas para utilizar os ácidos graxos como fonte de energia. Transformação em energia não é tão rápida. Por isso que, rotineiramente, o nosso corpo não usa o triglicerídeo como principal fonte de energia, porque muitas transformações precisam acontecer, principalmente a ativação do músculo esquelético. E agora vem uma informação: o exercício físico estimula a secreção hormonal contra-regulatória da insulina. Então, é a primeira informação. Por que o exercício ajuda no uso do lipídio como fonte de energia? Porque ele favorece a liberação de hormônios contra-regulatórios da insulina, glucagon, GH, adrenalina, né, e o cortisol. E aí vai a ação da AMP, né, adenina monofosfato cíclica, e aí vai produzir o hormônio da lipase lipídica. Então, depende da intensidade e a duração do exercício, não é só da duração. Então, a intensidade é importante, principalmente atividade moderada. Então, assim, exemplo, GH, alta intensidade e cortisol. O GH, ele é liberado em exercício de alta intensidade, e o cortisol também. E longa duração, e o cortisol, longa duração e alta intensidade, maratona. Então, assim, o GH é liberado em alta intensidade, o cortisol, longa duração e alta intensidade. Então, pense que a variação do exercício vai estar associada à liberação de hormônios que vai ativar a enzima que queima a gordura. Exercícios de baixa e moderada intensidade, secreção de hormônios contrarregulatórios, né? Principalmente o glucagon, que ele vai ser liberado com o tempo, quando o estoque de açúcar vai sendo usado. Então, longos períodos de maior duração, né, para usar o lipídio. Exercício de alta intensidade, pouco tempo. Tem maior secreção dos hormônios contrarregulatórios. Ó, exercício de alta intensidade, pouco tempo. Sem contar na ação do efeito EPOC, o efeito, né, de gasto de energia após a atividade. Gera maior possibilidade no pós-exercício para utilizar o triacilglicerol. Então, os exercícios de alta intensidade, além de liberar os hormônios contrarregulatórios à insulina, que vai aumentar a quantidade da enzima que quebra os triacilgliceróis, ele vai favorecer também na restabilização do corpo pós-exercício, que é o EPOC, né, que é o consumo energético do organismo após a atividade física. Então, assim, nessa situação, né, assim que a gente acaba de fazer os exercícios de alta intensidade, a restabilização do corpo demanda ainda um consumo de energia acelerado. E aí vai ser a ressíntese de substratos energéticos de reserva para reparo de microlesões, que aí usa-se maior quantidade dos triacilgliceróis, dos ácidos graxos para repor essas energias. E aí são necessárias adaptações moleculares que o exercício intenso promove para otimizar o processo lipídico. Novamente, eu chamo a atenção aqui que isso é uma adaptação crônica. Eu não vou começar a fazer isso na primeira sessão de treino, nem na segunda, nem na terceira, nem na primeira semana. São com semanas. E o período de adaptação aí vai depender da organização do exercício, podendo chegar ao que? De 3 a 6 meses, né,
para ter essa adaptação, para usar de forma mais eficiente o triacilglicerol como fonte de energia. Então, eu preciso de maior expressão da atividade de receptores PPAR, alfa e beta, tá? Que são um exercício intenso, ele vai ser aumentado com exercício intenso. Isso facilita a lipólise e a oxidação. Essa atividade aqui vai ser a principal que vai ajudar no uso do ácido graxo como fonte de energia. Metabolismo de lipídio no exercício, endurance, né? São exercícios contínuos, a longo prazo, maratona, exercício constante aí que demanda um tempo. Então, assim, praticado regularidade. Por que ele é importante? Ele induz adaptações metabólicas. Indivíduos treinados oxidam mais lipídios, tá? Então, exercício de 2 horas, 65% de VO2, 9,7 km por hora, 2,7 motivos. O que esses exercícios contínuos, né, de forma moderada, vai favorecer? Aumento da densidade mitocondrial do músculo, maior quantidade de mitocôndria por célula, proliferação de capilares sanguíneos dentro do músculo, que favorece a entrada de ácido graxo dentro do músculo, aumento das proteínas ligadoras do ácido graxo, albumina e a soroalbumina, aumento do tempo, exerce o efeito poupador de carboidrato, tá? Então aqui está assim, efeito do treinamento sobre a utilização energética. Aqui, ó, treinamento, maior quantidade dos tipos de ácido graxo, ó, e triacilglicerol. Os menos treinados vão usar a maior quantidade aqui, ó, a glicose sanguínea e o glicogênio, tá? Olha aqui, ó, quem é treinado não usa tanto sim a glicose sanguínea, porque o organismo vai poupar. Isso aqui vai ficar para as funções vitais. E durante o exercício do treinado, ele vai usar as fontes de energia mais duradouros, né, que vai ser a quebra dos triacilgliceróis. Esportistas não atletas, a recomendação, né? Então, essa parte aqui, ó, 55% a 60% de carboidrato, 10% de 25% a 30%, 10% saturada, 20% mono e poliinsaturada. Às vezes a pessoa atende isso aqui, mas não leva atenção isso aqui, ó, a questão da quantidade de lipídios poliinsaturados, tá? Muita gente só tem o consumo disso aqui, aí já é ruim, né? Então, objetivo emagrecimento, mais ou menos 20% do valor energético total, hipertrofia e força, de 20% a 30% do volume energético total. Sim, porque o organismo vai usar, né, bastante ácido graxo durante a execução do exercício. Então, suplementação de lipídios. Por que a suplementação de lipídios é importante? O uso do lipídio, né, o aumento e a diminuição do uso de carboidrato. Qual que é a explicação para isso? Primeiro, de uma forma nua e crua, se você diminui a quantidade de carboidratos, principalmente com alto índice glicêmico, você vai diminuir você vai desacelerar o processo de transformação da glicose em triacilglicerol. Resumindo, é isso. Sem contar que o uso, né, de alguns tipos de lipídios, eu já vou dizer aqui quais são, eles vão favorecer o uso, a transformação desse lipídio como fonte de energia, de uma forma mais eficiente que o carboidrato e menos custosa do que um tipo de lipídio de cadeia longa, tá? Então, assim, alguns tipos de lipídios são recomendados porque a produção de energia é demorada, mas não tão demorada quanto os triacilgliceróis de cadeia longa, né? Então, assim, por isso que a recomendação é esse TCM aqui, ó, triacilglicerol de cadeia média. Onde esse tipo de lipídio está presente? No leite humano, no óleo de coco, no óleo de palmeira, e aí por isso que algumas dietas hiperlipídicas são recomendadas, porque esse triacilglicerol de cadeia média, ele é muito mais fácil de ser metabolizado para produzir energia do que um tipo de triacilglicerol de cadeia longa, né? Conforme nas gorduras saturadas, na gordura animal. Então, assim, ó, triacilgliceróis de cadeia média, os TCM, são moléculas formadas com 3 ácidos graxos saturados, com uma longitude de 6 a 12 átomos de carbono esterificados com glicerol, tá? Concretamente, são ácidos caprílico, né, 8 carbono, caproico, 6 carbono, cáprico, 10 e o laurílico, tá? Em geral, são desses aqui que são formados esses TCM. Encontram-se nos óleos de coco,
e palmiste, onde superam a 50% total de ácidos graxos, que saiu gordo nos ácidos graxos, também aparecem em pequenas quantidades em outros produtos, como leite de origem bovino, também é um constituinte de TCM em menor quantidade. Em comparação com os triacilgliceróis de cadeia longa, né, por exemplo, que está na gordura animal, principalmente, apresenta um ponto de fusão mais baixo, partículas de menor tamanho, e fornece 8,25 quilocaloria por grama, enquanto os demais 9,2 valor exato. Então, assim, se você tem um aumento da ingestão desses tipos de lipídios de cadeia média, você vai ter trocar, né, para o excesso de carboidrato. Lembra que eu estou falando de excesso, porque o carboidrato é importante. Você vai favorecer que seu organismo possa usar esse tipo de lipídio no processo de produção de energia, e aí você vai ter uma fonte de energia mais rentável, mas menos custosa do que o lipídio do triglicerídeo de cadeia longa. Se os triglicerídeos de cadeia média se digerem mais rápido e com maior eficiência que os triglicerídeos de cadeia longa. Olha a informação importante, destaquei tudo que está destacado, quero que vocês tenham atenção redobrada. A lipase pancreática, a enzima que é liberada pelo pâncreas, que favorece o processo aí de hidrólise do triacilglicerol, hidrolisa em glicerol e ácido graxo de cadeia média. Então, assim, são mais polares, absorvem-se mais rápido através dos interócitos e passam diretamente do duodeno ao sangue. Olha só o que a lipase pancreática faz com os ácidos graxos de cadeia média, tá? Eles jogam mais rapidamente na corrente sanguínea, então ele vai ser usado de forma mais rápida, tá? Ele não precisa ir lá para o fígado, formar o triacilglicerol e depois voltar. Aqui, esses ácidos graxos de cadeia média, que compõem os triacilgliceróis, né, de cadeia média, eles já vão direto para o sangue, então eles já vão ser usados, tá? Então, não se incorpora às lipoproteínas e a sua velocidade de absorção é similar à da glicose. É como se aqui acontecesse o que acontece com a glicose. A glicose, quando ela é digerida, já é jogada na corrente sanguínea e pode ser usada como fonte energética. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que esses graxos de cadeia média, né, pertencentes ao triglicerídeo de cadeia média, a lipase pancreática já joga ali na corrente sanguínea. Então, ali já tem ácido graxo na corrente sanguínea, que já vai poder entrar no citoplasma da célula muscular e ser transformado, né, em acetil-CoA pelo processo de beta-oxidação, um processo mais rápido. Uma vez no sangue, parte dos ácidos graxos de cadeia média se unem à albumina, porque ele não é carregado sozinho no sangue, para serem transportados até o fígado e para o outro lado. A outra parte permanece diretamente solúvel na fração aquosa do plasma para ser usado. As vantagens de consumir triacilglicerol, os triglicerídeos de cadeia média. Eles são mais solúveis, né? Menor tempo de esvaziamento gástrico, maior velocidade. Absorção diretamente na circulação sistêmica portal, direcionado para as mitocôndrias, tá? No caminho mais rápido até o processo de beta-oxidação. Então, seguindo Van Zyl, et al. 96, o efeito da suplementação dos triglicerídeos de cadeia média em ciclistas em 2 horas de exercício. Somente carboidratos 10%, somente TCM 4,3%, carboidratos somados 10% e 2,5% na melhora do desempenho, a suplementação do carboidrato com o triglicerídeo de cadeia média. Uma vez no fígado, tem lugar a beta-oxidação, dando lugar a grande quantidade de energia. Os ácidos graxos de cadeia média se unem a uma molécula de coenzima A, né, originando uma molécula, o acil-CoA. Então, lembra como que o ácido graxo vai entrar no citoplasma? Quando ele se transforma junto com a coenzima A, forma acil-CoA. Não confunda com acetil-CoA. Que se transporta diretamente no interior das mitocôndrias sem a necessidade do transportador carnitil-palitol transferase, que é assim necessário para introduzir dentro da matriz mitocondrial os ácidos graxos de cadeia longa, quando pela
pela que a oxidação aos ácidos graxos de cadeia média é maior. Então, assim, ó, se você tem um ácido graxo de cadeia longa, qual que é o processo? Ele vai se unir com a coenzima A, vai se transformar com acil-CoA, e aí o ácido graxo de cadeia longa só vai entrar no interior da mitocôndria a partir da molécula do aminoácido da carnitina, tá? Beleza, então ácido graxo de cadeia longa só entra na mitocôndria se tiver a carnitina, aqui esse transportador aqui, ó, transportador carnitil-palitol. Agora, o ácido graxo de cadeia média, ele entra na mitocôndria sem esse transportador. É mais rápido, né? Então ele já consegue entrar na cadeia, na mitocôndria sem esse transportador para poder fazer a beta-oxidação, tá? E durante a beta-oxidação produz grande quantidade de acetil-CoA e uma parte importante produzida é utilizada para a formação dos corpos cetônicos. É uma das reações que o diabético tem. Pelo fato de não usar a glicose para a produção de energia, ele acaba usando apenas lipídio, né, porque a glicose não entra na corrente sanguínea, e ele acaba tendo a produção dos corpos cetônicos. Aí você pode pensar assim, então é bom, né, porque assim, ele vai estar usando gordura. Não, só que não são todas as células que conseguem captar o, a gordura para poder produzir energia, porque isso depende da adaptação, né? Depende do exercício, né? E aí o que acontece? A célula não recebe a energia, vai morrendo, e aí acontece necrose, por isso que alguns membros têm que ser amputados, dedos dos diabéticos, né? Porque não recebe energia, a célula morre, e aí tem que tirar. Então é importante aqui, ó, o triacilglicerol de cadeia média, né? Outros estudos, 85% TCM melhoram o desempenho de atletas de endurance, tá? Por causa da efetividade do uso para a produção de energia. Porém, a ingestão de grandes quantidades de TCM não é comum. Então, preste atenção aqui, ó. O excesso é um tipo de gordura, então não cabe aqui, assim como o excesso de ácido graxo poliinsaturados. Tá bom? Sim. Nasdaq 2009, efeito da injeção de 6 gramas, 2 semanas ciclites, menor concentração de lactato, provável efeito poupador do glicogênio. Como eu falei, os ácidos graxos, né, de cadeia média, eles entram diretamente na corrente sanguínea pela lipase hepática, e outro fator, eles conseguem entrar na mitocôndria sem a ação, né, da transportador lá que tem a carnitina. Tá certo? Então, assim, ó, dieta hiperlipídica, 62, 65%. Né? A gente viu que a básica é de 30%, né? Aí um outro estudo aqui, de 3 a 7 dias, não treinados, menor tempo, né, do que atletas de endurance, menor glicogênio muscular, repouso, maior oxidação dos lipídios no exercício, não poupa glicogênio. Nenhum efeito combinado. Então tem que ter essa dieta hiperlipídica depende da adaptação, depende da recomendação de um nutricionista e depende da preparação do seu organismo. Então assim, gente, só para deixar claro, não é que eu vou tirar carboidrato, vou ter uma dieta hiperlipídica. Depende do tipo de lipídio. Principalmente tem que ser um constituinte, né, dos triglicerídeos cadeia média. Tá? E aí depende também da preparação do organismo para o uso dessa nova fonte para a produção de energia como reservatório energético. Então depende da adaptação. E é por isso que tem que ser suplementado, porque cada caso é um caso. É preciso saber se realmente o organismo está precisando dessa necessidade aí de uma dieta dessa. Senão, uma dieta dessa vai ser prejudicial à saúde e não vai ter melhora no desempenho, tá? Então, na aula de hoje à noite, eu vou falar dessa parte final, da relação entre o consumo de oxigênio e quilocaloria. Qual é o indicador que é usado para a gente saber se o organismo está usando mais carboidrato ou mais lipídio na produção de energia. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula. Espero ter contribuído com vocês. Que fica a mensagem. O que acontece no metabolismo para eu usar mais o lipídio como fonte de energia? Os hormônios estão relacionados, tá?
Então, assim, a insulina favorece ao aumento da produção ou armazenamento do glicerídeo. Os contrarregulatórios, glucagon, cortisol, GH e adrenalina, ao hormônio LHS, que vai fazer a quebra dos triglicerídeos. O triglicerídeo foi quebrado. O glicerol vai para o fígado, transforma-se em glicose, e a glicose ou é metabolizada ou pode ser formada em glicogênio. O ácido graxo, se for derivado de um triglicerídeo de cadeia longa, ele vai vai juntar com a outra enzima, vai para a célula, né? Vai entrar no citoplasma da célula, vai através de uma molécula chamada acil-CoA. Essa molécula acil-CoA, ela vai precisar da carnitina para entrar na mitocôndria para ser metabolizada. Beleza. Se for um ácido graxo de cadeia média, o que acontece? Duas coisas interessantes. Lá no duodeno, esse triglicerídeo de cadeia média, ele já vai ser metabolizado em ácido graxo de cadeia média. Esse ácido graxo de cadeia média ele já cai no sangue. Parte vai para o fígado e parte vai para a corrente sanguínea, podendo entrar no músculo, junto com a coenzima A, formando o acil-CoA. O ácido graxo de cadeia média, ele entra na mitocôndria sem a necessidade desse transportador, que é derivado da carnitina, tá bom? Então, essas são algumas considerações. E aí, a gente percebe do uso da recomendação de alguns tipos de ácido de triglicerídeo de cadeia média contido, né, no óleo de coco, óleo palmítico, né, no leite bovino também tem esse tipo, para favorecer o uso aí desse como fonte de energia. E aí você pode tirar o excesso de carboidrato. Bom, considerações aí. Obrigado pela atenção, galera.